Nós vamos tentar a partir de hoje, agora as próximas sextas, tirando aquelas sextas especiais que é uma vez por mês, a primeira, meditar em cada sexta-feira uma meditação de um salmo. Pode ser? E não vou prometer que vai ser pouco tempo, senão essa é a ideia, mas às vezes a gente promete e não cumpre. E lermos um salmo, meditarmos. Alguns salmos foram escritos por Davi, outros por outros salmistas. E a ideia é trazer um pensamento, dois pensamentos e aprendemos alguma sabedoria que está no livro de Salmos. E hoje então vamos começar pelo primeiro. Não quer dizer que a gente depois o 2, o 3, o 4, não. Depois vamos andando. Mas hoje gostaria de ler Salmos capítulo 1. E vamos ler 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou dar o título deste salmo, o caminho. Nesta caminhada da vida, nós temos que constantemente fazer escolhas, tomar decisões. Umas mais difíceis, outras menos difíceis, ou mais fáceis. Mas de facto as nossas decisões são de facto muito importantes. Elas determinam, por exemplo, a duração da viagem. Elas podem determinar ainda, em muitos casos, se vamos chegar ao destino ou não. Porque uma má decisão, por vezes, não nos leva ao destino ou ao lugar onde nós queríamos ir. Então, as decisões ao longo da caminhada, elas são, de facto, da vida, são muito importantes. E aqui o salmista, para mim, ele apresenta dois caminhos, que está bem claro. O seguir as orientações de Deus, obedecer a Deus, à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, e ou seguirmos o mundo, e vou colocar a palavra mundo entre aspas, a filosofia do mundo, a maneira de pensar do mundo. E na verdade, por exemplo, já em Deuteronômio capítulo 30, Deus fala assim no versículo 19 o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. O próprio Jesus, por exemplo, em Mateus 7,13 diz assim: entrai para a porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem.
Ou seja, vida, nós temos de tomar decisões. E nós somos responsáveis. Diga, irmão lá, tu és responsável pela tua própria vida. Há pessoas que têm assim uma ideia errada em relação à vida. Por exemplo, Deus está de um lado, o diabo do outro lado, e eles são tipo uma bola de ping-pong. E parece que há aqui uma disputa entre Deus e o diabo, e eles tipo andam tipo, às vezes vão para a direita, às vezes vão para a esquerda, e tipo, a ver quem é que ganha. E nos desresponsabilizamos da nossa vida. Mas nós somos responsáveis pela nossa vida. Deus nos deu livre-arbítrio, poder para decidir. Tu fazes parte integrante da tua própria vida. Então aqui a questão não é uma disputa, aqui a questão é decisões que nós conscientemente nós tomamos, e às vezes inconscientemente. E o salmista, ele dá aqui um conselho bem prático, bem simples, mas poderoso. Ele diz assim, olha, o caminho da sabedoria e da vida é um caminho de obediência à palavra de Deus. No versículo 1 ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta expressão bem-aventurado não é só aqui no Salmo 1, bem-aventurado quer dizer feliz, afortunado, abençoado. A palavra hebraica, Esther, diz ainda alegria. Significa ainda bênção ou contentamento daqueles que andam fielmente com Deus. E aqueles que andam fielmente com Deus, isso é o resultado das suas escolhas. Não é um acaso, não, é o resultado da sua própria escolha. Então esta expressão bem-aventurado é aquele, olha, feliz, afortunado, abençoado. É uma expressão que tem depois uma escolha lá à frente. E qual é a escolha? Ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se detém, nem se assenta. Não anda com pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Pois diz, não se detém, quer dizer, não imita a conduta dos pecadores. Não adota para a sua vida esta filosofia de vida de uma pessoa que não ama a Deus, que não serve a Deus, que não coloca os princípios da palavra de Deus na sua vida. E depois disse, não se assenta, não faz parte daqueles que gozam com as coisas de Deus. Porque há gente que goza, há gente que brinca, e às vezes há cristãos que consentem todas essas coisas, e às vezes até brincam também. Agora, este convite do salmista não é um convite a nós vivermos uma vida à parte do mundo. Porque não faz parte até de todo o contexto da palavra de Deus. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 5, 9 e 10, diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Pois diz assim, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, o convite do salmista de não andes, não te detenhas, nem te assentes, não é um convite a vivermos uma vida apartada das pessoas desta sociedade.
Mas também não é esta atitude, não, tem que ser, porque nós trabalhamos no mundo, nós temos o nosso patrão, o nosso empregado, as escolas, e então, olha, é um mal menor, tem que ser. Também não é essa a filosofia, porque Jesus nos vem ensinar o contrário, o oposto. E podemos ver isso na própria vida de Jesus, o amor de Jesus, a atitude de Jesus, o amor de Jesus era algo que estava sempre a fluir para todas as pessoas, independentemente de quem eram, independentemente da sua posição económica, independentemente da sua classe social, independentemente do seu estado financeiro, independentemente da sua crença, o amor de Jesus era alguma coisa que fluía constantemente para a vida das outras pessoas. Nós vimos isso, ele com o cego de Jericó, com os leprosos, com aquela mulher adúltera, ele próprio com o Zaqueu, o cobrador de impostos. Ou seja, a atitude de Jesus não era de exclusão, mas de inclusão. A atitude de Jesus não era isto é um mal necessário, não. Ele próprio diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus sempre nos ensinou a nos misturar, não para ser influenciados, mas para influenciar. Certo? E próprio diz para amar os inimigos, etc, etc. Agora, apesar de esta atitude pública de Jesus, eu tenho para mim que Jesus tinha muito claro para ele que na vida há coisas que não se misturam. Jesus tinha uma parte íntima, Jesus tinha uma parte privada e Jesus tinha uma parte pública. Nós temos uma parte íntima entre nós e Deus e quem nós declararmos. E uma parte privada dos mais de perto e uma parte pública. E ele não misturava essas coisas. Quando dizemos que ele tinha o amor de Deus, o amor dele fluía para todas as pessoas, é uma verdade. Mas, por exemplo, para certos assuntos, ele convidava Pedro, Tiago e João. Por exemplo, o João era o único que reclinava a cabeça sobre ele. Ele tinha uma certa intimidade, mais com 12. Depois, mais tarde, com 70. Ou seja, ele não confundia as coisas. Deus nos colocou. Na verdade, ele diz algo muito interessante, por exemplo, em João 2, 23 e 24, ele diz assim: muitas pessoas creram em Jesus, mas Jesus não confiava em nenhuma delas, porque as conhecia muito bem. É interessante. No entanto, ele amava-as. No entanto, ele não se separava delas. Ele ia às suas festas. Mas ele não era influenciado por aquele estilo de vida. Ele estava lá sendo luz e sal para aquelas pessoas. Então, quando o salmista diz, olha, bem-aventurado aquele que não, eu vou repetir, eu vou ler outra vez, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores, está a dizer, não façam dessas pessoas os vossos amigos íntimos. Porque uma pessoa que não ama a Deus nunca te vai incentivar a amar a Deus. Uma pessoa que não é fiel a Deus nunca, na hora da tribulação, nunca vai te incentivar ou encorajar a permaneceres fiel a Deus. Ai, mas ele é tão boa pessoa, mas ninguém está a pôr isso em causa. Mas há princípios da palavra de Deus que ninguém pode os transmitir se não os tem. Por isso é que ele está a dizer, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Opá, larga-o da mão, pá. Se fosse eu, já não aturava mais. Isso é um conselho. Mas se calhar não é um princípio da palavra de Deus. Ou seja, não tragas essas pessoas para a tua intimidade. Não se deixe influenciar por essas pessoas. Ou seja, que nenhuma delas seja a vossa fonte de inspiração. Jesus não era inspirado por nenhuma delas. No entanto, ele inspirava os outros. Então,
o convite do salmista não é separação do mundo, vivemos à parte, não, pelo contrário. Pelo contrário, em toda a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, não, nós devemos fazer o oposto. Estarmos lá, sermos sal e luz. Mas algumas dessas pessoas não as tragas para a tua intimidade. Não ouças os seus conselhos. E algumas delas, então, nem faças parte dessas conversas de escarnecer. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, diz a palavra de Deus, ele também ceifará. E o conselho, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É como que alguém dizer assim, sim senhor, eu não vou me sentar, não vou seguir os seus conselhos, então qual é a conduta correta que eu devo ter? Qual é a postura correta? Qual é a conduta aceitável? E o que o salmista está a fazer não é-nos a dar uma lista de coisas. Olha, deves fazer assim, não deves fazer assim, deves fazer isto, não deves fazer aquilo. Não. O salmista está a dar um conselho. Olha, medita, estuda, lê a palavra de Deus. Faz deste livro a autoridade final da tua vida. Faz deste livro... Um dia eu ouvi alguém assim, e se fizéssemos deste livro o que fazemos desta coisa? Não estou a dizer isto, se calhar não funciona com todos. Alguns não ligam muito a esta coisa. Mas a maioria, se calhar, se identifica com aquilo que eu estou a dizer. Que bom que fizéssemos deste livro o que fazemos desta coisa. Eu falo para mim, a Carla, se sair de casa e levar o telemóvel, depois não volta para casa. Para ela é igual ao litro. Sei que alguns de vocês já não telefonam a ela, telefonam a mim para falar com ela. Mas eu sou capaz de voltar a casa, atrás, para ir buscar o telemóvel. Por isso é que eu estou a dizer isto. Fazer da palavra de Deus a fonte. Porquê? Qual é o propósito? Aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Medita de dia e de noite. Na sua lei, medita de dia e de noite. Porquê? Porque é a palavra de Deus que nos ajuda a resistir às tentações. Quando vimos a semana passada que o José disse à mulher de Potifar, não. O que é que ele citava? A palavra de Deus, ai de mim. Eu desonrar o meu Senhor e não ser fiel ao meu Deus. O que é que diz lá o salmista 119, versículo 11, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra ajuda-me a resistir às tentações. A palavra ajuda-me a tomar decisões sábias. Ela diz assim, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu não sei que decisão a tomar, quando eu não sei que direção a tomar, somente diz assim, olha, é a tua palavra, ela é como uma luz, ela é como uma lâmpada, ela ilumina, ela encaminha, ela dirige-me. A tua palavra. Por isso é que é importante eu sabê-la. Por isso é que é importante eu lê-la, por isso é que é importante eu estudá-la, por isso é que é importante eu meditar nela, pensar nela, eu procurá-la, eu ia usar esta expressão, entre aspas, comê-la no sentido que eu alimento para a minha vida. O alimento espiritual. A palavra de Deus fortalece-me quando estou estressado. Salmo 119, versículo 49 e 50, na Bíblia, Nova Tradução Linguagem, hoje diz assim, a promessa que tem sido a minha esperança. Ou seja, a minha esperança tem sido o quê? A tua palavra, a tua promessa. É como que se eu caminho e ainda espero alguma coisa, estou agarrado a uma promessa, é a tua promessa. E eu digo assim, no sofrimento eu fui consolado porque a tua promessa me deu novas forças. De onde é que vem essas forças? A palavra de Deus.
É a palavra de Deus que me conforta quando eu estou triste. Jeremias 15:16 diz assim: as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. A palavra de Deus ajuda-me no testemunho aos não crentes. Diz assim, 1 Pedro 3,15: estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a palavra deve ser o ponto fundamental, ser o centro, fazer parte da nossa vida diária, fazer parte do nosso estudo. Não é a palavra, mas eu não tenho que pregar. Não. Eu próprio hoje, quando eu estava, hoje e durante esta semana, estava a pensar sobre este assunto, eu estava a orar a dizer: Deus, que eu não faça da palavra o estudo para eu dar aos outros, mas que a palavra seja o meu alimento diário. E a mensagem seja o resultado desse alimento, e não o estudo para dar aos outros. Ou seja, que eu não seja, e eu estou a dizer isso para mim mesmo, que pedir a Deus, que eu não seja um profissional, entre aspas, da palavra. Pelo contrário, que ela seja o alimento para o meu espírito, que ela seja o alimento para o nosso espírito. Às vezes queixamos, às vezes achamos isto, aquilo, mas por vezes nós não damos o lugar à palavra de Deus que ela devia ter. Se eu perguntar assim, qual é o lugar que a palavra tem na tua vida? Ou perguntar desta forma, qual é o lugar que Jesus tem na tua vida? E provavelmente nós dizemos: Jesus faz parte da minha vida. Provavelmente até poderemos dizer que tem o primeiro lugar. Mas de facto Jesus ocupa o lugar que a palavra ocupar na tua vida. Porque Jesus é a palavra. Por isso é que ele diz: eu sou o pão da vida, o alimento diário. Nós precisamos de comer, nós necessitamos de comer, nós não vivemos para comer, mas comemos para viver. Espiritualmente a palavra é o alimento. Por isso é que ele diz: olha, não andes segundo esses conselhos, não te tenhas na roda dos escarnecedores, mas faz da palavra o quê? Medita nela de dia e de noite, estuda, pensa, olha, agarra, coloca no teu coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as razões, porque elas são vida para aqueles que se acham e saúde para o seu corpo. Versículo 3. Porquê? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que eu estou a dizer é que quando nós enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, estudamos-la, pensamos, lemos-la todos os dias. Diga, irmão, lá, todos os dias. Eu posso não ler 10 folhas, posso ler até um versículo. Ela faz parte do alimento. Uma Bíblia não é alguma coisa para nós termos para trazermos ao domingo ou à sexta. Deve tomar este lugar desta coisa todos os dias, porque a palavra é Deus a falar para mim, a palavra é Deus a falar para ti. E o salmista disse: olha, essa pessoa que tem essa disciplina, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Essa árvore, quando está plantada junto a ribeiros de águas, aquela água vai alimentar aquela árvore vai ficar verde, vai produzir fruto e vai crescer, porque ela está sempre a ser regada, e assim será a nossa vida.
Ele não está a dizer que nós estamos imunes a problemas. Ele não está a dizer que somos imunes a tribulações ou isto ou aquilo. Não, 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 não. Mas no meio dessas tribulações, aonde é que nós vamos buscar sabedoria? A palavra de Deus. Aonde é que nós vamos buscar ânimo? A palavra de Deus. Aonde é que nós vamos buscar consolo? A palavra de Deus. Aonde é que nós vamos buscar aquilo que necessitamos? É a palavra de Deus. Por isso o salmista é claro, se os ímpios que não conhecem a palavra, não meditam na palavra, não creem na palavra, não podem dar conselhos de acordo com a palavra. E sinceramente eu creio que Deus nos fará prosperar em todas as áreas. E os frutos, os tais frutos, Gálatas 5:22, que falámos de domingo: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é que Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. No versículo 25, na Nova Versão Internacional, diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E então vem o contraste, o outro caminho, né, no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha são aqueles fragmentos miúdos de palha que ficam na eira depois de debulhados os cereais. São tão leves que qualquer vento, até suave, os espalha. E a moinha é símbolo de uma vida sem fé. E ele dá este conselho prático para as nossas vidas. Olha, não vivas seguindo o conselho dos ímpios. Não vivas assentado na roda dos escarnecedores. Não vivas dessa forma, mas faz da palavra de Deus a autoridade final da tua vida. Medita nela, pensa nela, estuda, alimenta-te da palavra de Deus. Eu não quero ofender ninguém, mas às vezes a gente diz: eu estou tão fraco. Então é sinal que estás a precisar de te alimentar da palavra de Deus. E eu termino, vou pedir ao Fabiano para vir, trazendo algumas perguntas para nós refletirmos nós mesmos. Nada de novo, falámos hoje. Mas a primeira pergunta para reflexão é: que lugar ocupa a Bíblia na tua vida? Eu não estou a perguntar, nem quero que vocês me respondam. Eu próprio respondo. Eu próprio penso nisso. Eu reflito acerca disso. E às vezes temos que acertar as nossas prioridades. Porque aquilo que eu estou a falar para vocês, provavelmente, eu serei a pessoa que corre mais o risco de ler a palavra, não com a atitude de alimento, mas com a atitude de estudo para dar aos outros, porque eu tenho que dar uma lição na sexta, e tenho que dar uma lição não sei o quê, e tenho que dar uma lição domingo de manhã, tenho que dar outra domingo à tarde, e tenho que fazer, e tem que acontecer. Mas não é isso que o salmista está a falar. Não. Que lugar é que a Bíblia, a palavra, ocupa na tua vida diária? Não é estar em cima da mesa de cabeceira, ou aqui na Bíblia, ou aqui no palco, ou ali na entrada da Bíblia, no Salmo 91, e está ali que é para me guardar. Não. Que lugar é que ela ocupa? Que lugar é que ela ocupa? Quanto tempo diário gastas por semana no estudo da palavra de Deus? E respondendo honestamente a cada um, a nós mesmos, a última pergunta é: o que é que eu posso fazer para aumentar esse tempo? Porque de facto, irmãos,
das coisas mais importantes que nós podemos ter na nossa vida é um compromisso com a palavra de Deus. Às vezes ouvimos coisas e dizemos coisas, eu gostava tanto que Deus me falasse. Se queres que Deus te fale a cada manhã, senta-te em algum lugar, abre a Bíblia e leia. Que Deus está a falar contigo. Eu não estou a falar em ler como um jornal, que é estudar, é meditar, se calhar é reler. Não entendi, volto a ler. Não entendi, volto a ler. Paro, oro, penso, pergunto a Deus. Porque precisamos do Espírito Santo para que Ele nos traga a revelação dessa mesma palavra. Mas há uma coisa que é verdade. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é nova a cada dia, nesse dia de manhã, ou à tarde ou à noite, seja quando for, aquilo que tu necessitares, alguma coisa, o Espírito Santo vai tirar deste lugar e trazer e fazer luz. E aquilo é como um bálsamo, e aquilo é como uma nova revelação, e aquilo é como uma nova força, e aquilo é como uma nova esperança, e aquilo é como uma nova atitude, aquilo é como alguma coisa que de repente, uma coisa tão simples, uma palavra, que mudou completamente a tua atitude. Porque o Espírito Santo traz isso ao nosso coração. Mas nós temos que a procurar. Nós temos que a procurar. Irmão, no dia em que desprezarmos a palavra, nós não estamos bem. No dia em que acharmos que a palavra é das coisas mais ou menos importantes, nós não estamos bem. E se vocês pensarem bem, se a palavra não fosse assim tão importante, porque é que tu... Não sei se acontece contigo, mas a gente está assim bem desperto e abre a Bíblia. Parece que é uma guerra tremenda para se ler a Bíblia. Até nos cultos. Achamos que a palavra cada vez tem que ser mais curta para não ser maçador. Para não ser maçador. A gente vai encurtando. Não é o nosso caso. Não fazemos. Não é por causa disso. Mas, de facto, Ele é que tem o poder para transformar por completo a nossa vida e nos levar por caminhos que de outra forma nós nunca chegaríamos lá. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Pensa neste conselho do salmista. E responde a ti mesmo. Qual é o lugar da Bíblia na tua vida? Será que precisamos nos disciplinar e determinarmos, olha, 15 minutos por dia, de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu vou abrir a minha Bíblia e vou ler. Irmãos, deixa-me dizer isso, um bom livro é bom, há muitos bons livros, mas não substitua nada pela palavra de Deus. Espírito Santo, eu oro por cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a nos disciplinar a nós mesmos, a fazermos da palavra de Deus a nossa prioridade. Prioridade. E quem não sabe ler, que possa ouvir a tua palavra, Senhor. E que ela entre nos nossos corações.
Tu nos possas lembrar no dia da tentação. Tu nos possas lembrar no dia da aflição. Tu nos possas trazer ao nosso coração no dia da angústia. Que a Tua palavra seja como uma âncora para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Nela confiamos. Nela nos agarramos. Ela é a autoridade final da nossa vida. Quando pensamos, qual é a tua opinião? Que possa vir à nossa mente. O que é que Deus diz acerca disto? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Senhor, que sejamos homens e mulheres apaixonados pela Tua palavra, Senhor. Que seja o livro que nós mais lemos e relemos diariamente, anualmente, em nome de Jesus. Amém? Provavelmente há aqui pessoas que precisam pedir ajuda a Deus. Não é que não amam a Deus, mas de facto não têm essa disciplina de ler a Bíblia. Pede ajuda a Deus. Que o Espírito Santo possa te ajudar a mudar esse comportamento. Em nome de Jesus. Aleluia. E quem daria sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Como retribuir se toda a criação espera em Ti? Tudo sustenta com Tua mão. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz, elevo o Teu nome, em Tua graça eu descanso, e o Teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue, em Tua fidelidade, e o Teu poder trabalha em mim. Transforma-me. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue, em Tua fidelidade, e o Teu poder trabalha. Transforma-me. 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 Senhor, Transforma-me, Jesus. Senhor. Oh, igreja, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Há irmãos que estão doentes. Há irmãos que estão em conflito com a sua entidade patronal. Há irmãos que têm assuntos pendentes na sua vida, precisam que esses assuntos sejam libertos. Há irmãos que possam estar preocupados com os seus filhos, com o futuro dos seus filhos. Vamos orar por eles agora mesmo. Há irmãos que estão doentes. Há irmãos que estão acamados. Vamos orar por eles agora mesmo. Abre o teu coração. Possamos esquecer do irmão da direita e da esquerda e orarmos ao Senhor.
clamarmos ao Senhor, levantarmos os nossos braços e dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Oh Senhor, eu oro por cada vida, cada pessoa, Senhor. Senhor, eu não quero ser egoísta, mas de facto, como Jesus, aquilo que Tu nos deste, cada pessoa que Tu nos deste, Senhor, nós queremos orar por eles. Nós queremos orar por cada situação, Senhor, que eu estou a enfrentar. E Te pedir, Senhor, que Tu possas intervir na vida de cada um deles em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão acamados, doentes, Senhor. Senhor, fortalece-os em nome de Jesus, Senhor. Senhor, Te pedimos, Senhor, que eles possam recuperar em nome de Jesus. Que eles possam ser curados, Senhor. Que Tu possas os fortalecer, Senhor. Restaurar, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam, a sua saúde possa ser restabelecida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eles possam de novo voltar a fazer a sua vida normal, em nome de Jesus, Senhor. Pai, cremos, Senhor, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti, Senhor. E Te pedimos a Tua misericórdia, o Teu favor para a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aquelas pessoas que têm dinheiros que lhes pertencem e pessoas que temem não lhes pagar, Senhor. Pai, que Tu possas operar nessas vidas, Senhor. Que aquilo que estava preso, Senhor, possa ser liberto em nome de Jesus. Muda o coração dessas pessoas, toca nessas vidas, Senhor. E que esses dinheiros que lhes pertencem possam vir até eles, Senhor. E eles possam ser restituídos daquilo que é deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Te pedimos a Tua intervenção nessa área, Senhor. Te pedimos a Tua intervenção nessa área, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão preocupados com os seus filhos, Senhor. Pai, traz paz aos seus corações, Senhor. Sabendo que Tu estás a cuidar de cada um deles, Senhor. Tu estás a encaminhar cada um deles, Senhor. Que o Teu propósito, oramos, que o Teu propósito possa se cumprir na vida dos nossos filhos, na vida, no futuro de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Acima de tudo oramos, Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta o teu braço e ora, continua a orar, continua a orar, continua a orar. Alguém quer levantar a sua voz, levanta a sua voz e ora agora mesmo. Glória ao Teu nome, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, oramos por aqueles que se desviaram ou se afastaram da casa de Deus, deste lugar ou de qualquer outro lugar, Senhor. Oramos, Senhor, e o exemplo que vem ao meu coração é o filho pródigo, Senhor. Que eles possam cair em si, Senhor. Que o desejo de voltar à casa de Deus possa arder